Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nós vamos fazer uma live hoje com a professora Marisa. Na verdade, a gente estava no canal dela, estava tendo uma pequena dificuldade e aí entramos aqui pelo meu. Deixa eu chamar o povo aqui, que é pra gente começar tudo. Chamei a Marisa. Vamos ver. Marcela entrou, beleza, Marcela? Tudo bem? Você tá me ouvindo? Tá me vendo? Fala pra mim. Olá. Estamos aguardando a professora Marisa para a gente falar de BNCC. E Marisa, tudo bem? Que coisa boa, que bom poder fazer uma live contigo. Vou te convidar. Oi, Deu certo? Tá me vendo, Marisa? tô vendo, agora eu tô vendo. Ah, que coisa boa. Então nós invertemos a lógica aqui e deu certo. Deu O certo. importante é que nós vamos fazer. Depois eu te mando ela gravadinha, fica tranquila, tá? Tá ótimo, não, sem problema, sem problema. Ei, Cristina, tudo bem? Tudo Olha, bem. entrou Cristina, entrou Evani, Annelise está te vendo. Que coisa boa. Vai Seja tocar no aparelho. bem-vindo. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi o Paulo que aqui passou. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi a Annelise que aqui passou. Onça pintada, quem foi que te pintou? Deixa eu ver quem mais. Foi. Ixi, eu não consigo ver direitinho, mas não tem nada não. Foi a Evani que aqui passou. Sejam bem-vindos, gente. Tem Valéria também. Valéria Cacheta. Valéria, onça pintada, quem foi que te pintou? Foi a Valéria que aqui passou. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, né? Nós tentamos abrir pelo nosso, lá pelo meu Instagram, mas não deu muito certo, mas agora tá tudo bem, né? Nós vamos seguindo daqui. A ordem, o nosso convidado é o Paulo Henrique de Souza, né? É, amigo, foi meu gestor aqui em Goiânia, ele é de Minas, né, Paulo? E é gestor Sim, atualmente em Minas. Então, deixa eu apresentar o Paulo, gente. Olha o currículo do Paulo. Presta atenção. A para com gente tem, isso. É a mortal, hein? gente, É mortal. Pra morrer do meu jeito. ah, não, mas a gente tem que enaltecer um pouquinho, né? Porque assim, não é fácil. É uma luta chegar assim nesse patamar. Então, peraí. O Paulo Henrique, ele é curador e um dos organizadores dessa obra aqui, fantástica, maravilhosa, que se chama a Educação Infantil me chamou para a roda de conversa, a BNCC e as novas práticas, né? Então, ele é casado com a Marília, fantástica Marília, que é contadora de história também. Beijo, Marília, para você. Tá por aí, pode aparecer, tá, Marília? A live é nossa, bora. É pai do Felipe, da Ana Beatriz, né? Ele é mestre em ciências da religião, também pela PUC, é especialista em história moderna do Brasil e em educação também, com ênfase na pedagogia, na ação pedagógica, né? Graduado em história pela PUC. Ele é professor de história também há 28 anos, certo? Fundador do movimento Educação é o Alvo, que eu faço parte com muita alegria. É palestrante, é consultor, é colunista, né, de revistas educacionais, é criador dos troféus Mulheres Educadoras e troféu também Educadores Semeadores. Eu recebi um, né, das borboletas, está bem aqui guardadinho. Já publicou mais de 30 livros, né, Paulo? E também Sim. escreveu a trilogia O que as escolas podem aprender? Conexões com as comunidades educativas, metodologias ativas e BNCC no chão da sala de aula. Olha só isso. Então, Paulo Henrique, seja muito bem-vindo, Paulo.
Eu acho estranho falar Paulo Henrique, né? A gente conhece só Paulo. Pode falar, Paulo, não tem problema, Marisa, fica à vontade, Fica à viu? vontade. Então, assim, a gente está fazendo essa maratona, né, de lives para poder, sei lá, adentrar mais nesse contexto da BNCC na educação infantil, que ainda é novo, né? Que ainda é um pouco Sim, novo ainda. E a gente tem que conhecer bem para ser fascinante. Eu falo assim de ser fascinante, eu assim sempre coloco essa frase, mas ser fascinante não significa ser sempre o bambambam, bam, bam, não é isso, é ser fascinante aquele que conhece aquilo que está fazendo. Né? Aquela pessoa, aquele professor, aquele papai, aquela mamãe, porque aqui a gente fala também para os papais e para as mamães. Não é só os professores que querem realmente entender como tudo funciona pelo bem da sua criança, né? Então, a BNCC, ela veio para nos ajudar nesse sentido, porque a BNCC é um documento normativo, né, Paulo? sim. Ele veio para adequar os currículos, as necessidades, as identidades. Ele define os direitos de aprendizagem, né? Ele veio para alinhar o sistema educacional. Então, ele não veio para anular lei nenhuma, ele veio só para alinhar, né, para determinar os conhecimentos, as habilidades das crianças, dos bebês até ensino fundamental, durante todo o trajeto escolar. Então, esse é o papel da BNCC, né? E dentro da BNCC, nós temos na educação infantil os direitos de aprendizagem, que são, deixa eu pegar minha colinha aqui, porque às vezes eu falo tudo bagunçado, que é o conviver, né? O brincar, o participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Dentro desses direitos, nós temos os campos de experiência. Campos de experiência. Quando a gente vai fazer uma atividade em campo, a gente vai para o lugar, né? A gente vai colocar a mão na massa mesmo, de verdade. E as experiências são de quem? Campos de experiência. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Fale então um pouquinho sobre a importância da BNCC para a educação brasileira, já fazendo essa introdução. Isso, Marisa, em primeiro lugar, quero te agradecer, desejar muito sucesso, cada vez mais, né? O seu capítulo no livro foi maravilhoso, tanto é que os seus livros já venderam todos, fiquei sabendo, né? Já. Estou despachando mais livros para você, tá? Aguarde aí. Deixa eu só fazer um Obrigada. conselho de classe amanhã que eu te mando, tá? Ok, É, deixa eu dar. eu quero te contar uma experiência. Na escola onde eu estou gestor agora, nós acolhemos as crianças agora. Então, eu estou com um olhar bem, bem fino, desde a portaria até lá na direção, todo o percurso que a gente está fazendo aqui em Contagem, né? Que é a escola onde eu hoje sou gestor, uma escola no sistema Bernoulli de ensino. Eu estou muito honrado de fazer parte da equipe gestora dessa escola. E lá a gente teve a oportunidade de refletir muito sobre como fazer valer esses campos de experiência na prática. Então, por favor, quem espera dessa live teoria, não vai ser só teoria. A gente vai falar de coisas que a gente vive mesmo no chãozão da sala, tá? Ah, Lá no ótimo. batidão da lata. Bom, desde as diretrizes curriculares, né, Marisa, de 2009, né, a gente tem, antes das diretrizes, né, tinha aquele outro documento que era o RCNI, né, Uhum. e é muito importante pensar nesses bebês que começam com 1 ano e 6 meses lá, né? E que vão até os 4 e 5 anos, dividido em 3 fases, né? Os bebês de 1 ano e 6 meses, depois os muito pequenos, As né? crianças Que muito são pequenas, de 1 ano e 6 meses até 3 anos e 11 meses, e depois os pequenos, que são de 4 e as 5 crianças anos. pequenas. Isso. Esse é o lugar, Marisa, eu te confesso, eu estou muito feliz de fazer essa live por isso. Esse é um dos lugares em que eu mais gosto de ficar. Sabe por quê? Ah, Eu vejo um eu brilho no imagino. olhar, eu vejo um brilho no olhar das professoras da educação infantil. Eu não gosto de falar tia e eu não gosto de falar meninas.
Porque esse é um erro que a gente comete muito. As meninas da educação infantil, como se fosse ainda jovens, crianças, não, lá tem profissionais. E por É, isso eu não gosto de falar também tia. Eu acho que é até afetivo, é bom para quem gosta, mas eu prefiro falar pró. A profissional e a professora. Você que já trabalhou comigo sabe, né? Como que eu sei. tentava introduzir o pro-prof. Porque nós somos profissionais. Profissionais, eu tô com no meu Instagram aqui, eu tô com e no Facebook também. Até eles avisaram, a rede social avisou que essa minha postagem tá ultrapassando os limites, assim, onde eu falo que educação infantil é mais importante, não sei se você viu essa, do que educação superior. Não, não vi. Hoje eu mexi É, pouco. é pretinho, é um post pretinho, aí acho que quem viu pode dar um joinha. Aí, Tá. por que que eu postei isso e é o que eu acredito? Olha, nós temos que começar a cuidar dessas novas gerações. E para mim, educar e cuidar são duas coisas extremamente necessárias, mas não é só para mim. O próprio documento da base deixa isso bem claro. A base, para mim, foi um documento que abriu possibilidades e deu para nós um direito de voz. Porque antes as famílias achavam assim: a criança brincar, ela brinca em casa. É, Né? Você já passou por isso, não já, Marisa? Alguém já. te falar assim: brincar, brinca em casa. Ah, não, vai Inclusive, pra escola para brincar, né? Parecendo É, que é algo assim, muitas escolas necessário. agora, durante a pandemia, faliram por quê? Porque os pais tinham essa noção, é só brincar. Aí, de E repente, aí tiraram da eles achavam, escola, todos nós realmente. achávamos que a pandemia ia durar, assim, uma semana, um É, mês, aí a coisa foi se alargando e nós estamos há quase 2 anos é. no remoto, o remoto emergencial e agora muita gente falando do híbrido. A gente Isso. sabe, a gente que pisa a escola, sobretudo com crianças, elas querem brincar. Elas querem participar da roda de conversa, elas querem participar dessas canções aí que você canta muito bem, elas querem participar também dos momentos de contação de história, outro dom que você tem. Elas querem explorar o mundo, né? E isso nada mais é do que um direito de aprendizagem dela. Uhum. Agora, durante muito tempo se pensou que a criança não era protagonista, né? Que a gente tinha que ensinar. E, na verdade, a escola hoje não é mais um espaço só do ensino, é um espaço da aprendizagem. E isso tem uma diferença muito grande. Então, por que que a base foi importante? Porque ela permite que a gente consiga avaliar o processo do brincar, do explorar, do participar, do expressar se a criança ela quer conhecer a si mesma e quer conhecer o outro. E aí a gente entra no primeiro direito, no primeiro campo de experiência, né? Isso. E isso é muito lindo. Então, assim, para mim, a base é fundamental. A base é uma conquista. Nós esperamos muito, não esperamos passivos, nós lutamos para a base chegar. A base é fruto da LDB. A base é fruto de todo um trabalho que precisou que nós tivéssemos mais intencionalidade pedagógica. Só que no ano que a base ia ser implementada, 2020, chegou a pandemia em março. Isso. Então, a base ainda precisa ser implementada na prática, sair do planejamento e ir para a ação. Ah, é verdade. E aí, desmistificar essa questão da BNCC com professores, né, com profissionais, que é um bicho de sete cabeças, porque muita gente fala, nossa, BNCC, né, e já tem esse conceito, esse preconceito, até mesmo por não conhecer e por não entender que ela veio para ampliar, né, a nossa visão de profissional, de cuidador, de educador, né? Então, assim, fala um pouquinho para nós, Paulo, explica um pouquinho qual que é o significado dos campos de experiência. Qual que seria o significado disso? Isso. O campo de experiência ele é um arranjo curricular.
né? E esse arranjo, ele permite um diálogo entre a escola e a comunidade escolar. E aí a gente tem que pensar isso. É um diálogo com o mundo exterior, fora da escola. Porque o campo de experiência não é uma coisa para ser feita só na escola. E a fronteira móvel que se estabeleceu agora na pandemia, eu estou falando dela porque é o que nós estamos vivendo nesse momento, é o que a gente tem para hoje, né? Apesar de que em alguns estados as crianças voltaram. Aí em Goiânia voltaram. Na minha escola, que é a particular, voltou desde janeiro. Aí a gente teve uma pausazinha de 15 dias só. Agora, nas prefeituras, aqui está retornando agora, de agosto para cá. É o que a gente está vivendo em Belo Horizonte. A gente está retornando agora. Onde eu trabalho, hoje, o segundo ano até o quinto voltaram, o ensino fundamental 1. E no mês passado voltaram as crianças da educação infantil. Voltaram com brilho nos olhos, sabe Marisa? Mas Com também certeza. com um olhar assim de medo. Ao despedir do pai, ao passar o álcool gel na mão, passar na bolsa, aquela coisa de ter que ir no banheiro sempre acompanhado de alguém, é, álcool gel, depois a sala, a professora tem que falar para os que estão na sala, mas também para os que estão em casa que optaram que o filho ficasse lá. Então, no chão da sala de aula aqui que eu estou vivendo, está assim. Muitas Uhum. crianças querendo estabelecer esse diálogo do qual o campo de experiência é o que mais nos pede, né? O diálogo consigo mesmo e o diálogo com o outro e o diálogo com a comunidade, com o mundo, né? Então, é importante entender que os campos de experiência juntam três pilares: a ciência, porque muita gente acha que as crianças não fazem ciência e elas É, fazem. São fazem o tempo protagonistas, todo, né? pequenos cientistas, São. né? Esse nosso livro aqui, ó, ele nasceu por isso. Uma criança fez uma pergunta. Ele pisou, né? Alguém pisou numa borboleta, nem foi ela, mas perguntou assim: o sangue da lagarta é verde? E aí nasceu o coletivo Borboletas, que é o que a gente tem aqui, né? Ah, é. Então, criança tem que entender que ciência começa desde pequeno. Agora, tem uma coisa que chama saber, e saber tem que estar junto com sabor. Quem falou isso foi o Rubem Alves. Né? Então, saber e sabor é o quê? Que a criança goste daquilo que ela está fazendo, daquela experiência que ela está vivendo. Então aí que entra o papel do lúdico, da brincadeira, da cantiga, da paródia, da vida, da contação de história, do mundo mágico. E se a gente não quiser falar essa palavra mágico, é do mundo do extraordinário. A criança gosta de história, Extraordinário. né? E aí vem a realidade. Então, o que o campo de experiência nos convida? A esses três pilares: a fazer ciência, a trabalhar com saberes e trabalhar a realidade da criança. Porque se a criança não vê contexto, por exemplo, eu posso dizer para a criança do urso polar, mas se eu moro no Cerrado, é melhor falar dos animais do Cerrado. Então, o que É. os campos de experiências trouxeram? A possibilidade de você regionalizar a sua fala. Então, você está em Goiânia, é melhor falar de pequi do que de pêssego. É. Não, Tem que ser não, algo não significativo para elas, né? Porque isso já está no não que não passado. exista pêssego. Existe pêssego em Goiânia, mas é melhor falar daquilo que é local. E daquilo que Falar está que muito pêssego tem presente no na meio. realidade. Falar de Caldas Novas, no lugar de falar de, por exemplo, Rio de Janeiro. Né? É. Então, é melhor falar daquilo que é próximo. Né? E isso a base e os campos de experiência trouxeram muito bem para a gente. Ah, que maravilha. E a gente sabe que é muito fácil encantar as crianças, né, gente? É muito fácil. Porque se a gente tiver um sorriso nos lábios, uma vontade, uma segurança para passar algo para elas, não precisa de mais nada. Porque elas mesmas já trazem uma bagagem gigante, né?
a convivência familiar, a convivência em outros lugares, né, no cotidiano, nos parques, nos shoppings, nos momentos de lazer que elas têm. Então, é só abrir o coração mesmo, ter consciência daquilo que está fazendo e deixar que a criança te ajude, né? Porque, como você mesmo diz, não é só questão de ensinar, né? É muito retroativo isso. Você ensina, você aprende, às vezes até mais aprende do que ensina. Né? A partir de um questionamento da criança, você pode desenvolver o tema, né, de um movimento inteiro. Olha o tanto que isso é profundo, não é verdade? Dentro dos campos de experiência, Paulo, nós temos o primeiro, que se chama eu, o outro e nós. Fala um pouquinho sobre esse primeiro campo. Olha, a primeira coisa é entender que isso fala da identidade, né? Da identidade da criança. E aqui eu quero chamar uma atenção, nós saímos do mês de agosto, estamos no mês de setembro. No mês de agosto a gente trabalha nas escolas o quê? O Dia dos Pais, né? Só que em muitas escolas a gente podia trabalhar o Dia da Família. Uhum. Eu vou explicar por quê. Muitas vezes aquela criança não tem pai. E aí o eu dela fica ferido, e aí eu quero com muito respeito, porque nós temos famílias de todo jeito, né? Com vários formatos, vários desenhos, vários arranjos. Uhum. E a forma que o professor trabalha o campo do eu, outro e nós ajuda. Então, por exemplo, eu vivi uma experiência numa escola muito bacana sobre esse campo de experiência, que é o quê? Os alunos faziam o baú da sua vida. E aí eles abriam um baú para os colegas e mostravam as fotos. Eu, como professor de história, fiquei encantado, né? Fotos da mamãe grávida. E tinham combinado. Não tem que perguntar mais nada além do que está dentro do baú, né? Para cada criança. E eles adoraram fazer o baú. Primeiro, eles tiveram que montar o seu próprio baú. E depois eles tiveram de colocar dentro do baú aquilo que eles gostavam desde criança. Então, veio sapatinho, veio, veio até, sabe, aquele shampoo gostoso que a criança tem? A mãe deixou pela metade para quando ele crescer, ele Olha, ter que o lindo. olha que cuidado, Gracinha. para ter o cheirinho que ele tinha quando ele Lembrança era. olfativa. Isso, uma memória afetiva, sabe? Então, assim, essa criança, com certeza, ela vai ver como significativa essa aprendizagem da memória afetiva dela, que acaba se tornando efetiva. Então, eu adorei essa possibilidade que a professora utilizou de trabalhar a identidade da criança a partir de algo que para ela é referência e é uma fonte histórica, é um patrimônio cultural dela. Então, eu gostei muito disso. Quer dizer, esse primeiro campo trabalha a identidade. É muito importante que no planejamento, o que a professora faça, o educador e a educadora façam? Que eles tenham um checklist. Esse checklist vai tentar saber do que a criança gosta, entrevistando essa criança, sabe? Por exemplo, quantas pessoas moram na sua casa? É diferente do que falar como é o nome do seu pai. Aí a criança fala, não tenho pai. Aí você já fica sem chão, né? Você já Desenha para fica mim a sua casa. Desenha como é a sua casa. E as pessoas que nessa casa moram. Aí acontece muitas vezes assim, se a criança é cigana, e se a criança é indígena, e se a criança ela é de uma população nômade, ela é imigrante, ela veio da Venezuela, ela veio da Bolívia, né, como acontece muito no Mato Grosso, acontece em Goiânia, no Centro-Oeste, Uhum. né? Ela veio de um outro país. Então, é muito importante esse cuidado de tentar o professor saber com quem ele está na sala de aula, o professor e a professora. Nesse caso, mais professora do que professora. As mulheres dominam esse mundo. Verdade. E olha, trabalhar a identidade, né? Não só o eu, por isso que o nome do campo é esse. Eu, não só eu. Não é só individual, né? Eu, o outro e nós. Então, tem momentos que vai trabalhar essa individualidade,
vai trabalhar o respeito, né, as diferenças, e vai trabalhar o conjunto, né? Todos os coleguinhas, toda a comunidade educativa vai estar envolvida nesse processo também. E aí é importante lembrar que os campos de experiências, um não está separado do outro. Aqui se organizou-se 5, mas eles são interdisciplinares, eles são horizontais, verticais, eles são transversais. Que loucura que eu estou falando, né? Primeiro, ele é vertical porque você pode trabalhar eu, o outro e nós até chegar lá embaixo no espaço, tempo, quantidade, que Com é o certeza. quinto, né? Você pode pegar isso com um projeto bem alinhado, por isso a formação continuada do educador, os livros, as lives, esse conjunto de lives que nós estamos começando hoje, né? Que eu te agradeço de ser o primeiro, mas vem muita gente boa ainda aí. Então, Vem. essa construção da identidade, ela está em todos os campos. E os outros campos, que a gente chama de 2, 3, 4, 5, eles conversam o tempo todo, dialogam o tempo inteiro com o campo um. Porque a criança está chegando no segundo espaço dela. Ela estava na família, veio para a escola. As mamães choraram. Você chorou, Marisa, quando seu primeiro filho foi para a escola? A gente fica meio emocionada. A gente fica um pouquinho emocionada. Ele Eu não, pegou eu com não, eu não sequência lá na peguei a porta. chorar, não, porque assim, eu estava muito pertinho, né? Então, eu trabalhava quase que do lado, na mesma sala, mas a gente fica apreensivo. Agora, quando a criança tem essa dificuldade na adaptação, quando eu passei para o andar de cima, era no Ateneu ainda. Aí eu escutava o choro, quando foi a Milena, eu escutava o choro dela, e ela chorava, e a gente ficava lá, nossa, mas eu esquecia logo, porque nem dava tempo, né? Porque uma turma inteira esperava a gente por ali, esperava a gente, a atenção nossa. Então, assim, a gente sofre um pouquinho. E as crianças têm esse direito também, né? Porque, assim, é algo novo para elas. E agora você está vivendo essa realidade, as professoras estão vivendo isso de uma forma intensa, porque está começando tudo outra vez. Por mais que eles tiverem esse acesso, ou no começo do ano, não sei, no seu caso, estava só online, né? E eles Começa de estavam novo a adaptação. E cada online e eles estavam segunda-feira com é uma assim. saudade tremenda. Dava para sentir no olhar das crianças, e hoje eu vivi uma experiência, na verdade eu estou vivendo duas experiências ao mesmo tempo, quero falar. Eu estou assistindo uma série que chama Atypical, na Netflix. É um rapaz que Uhum. tem autismo. Recomendo a série. Nós já estamos, nós começamos, Marília e eu, começamos na sexta-feira e já acabamos a primeira temporada, então indo para a segunda. Sabe quando você maratona? Sei. Aqui a gente faz isso também, né? Nunca vi. Meu esposo é mais de série do que eu. Ele pega assim e fica até tarde. Meu Deus, deixa para amanhã. A gente quer ver Ah, tudo. mas e essa fala de um jovem autista. E hoje eu na porta da escola eu recebi dois estudantes, né, do terceiro ano do fundamental. E eu tentei cumprimentá-lo, né, do jeito que eu cumprimento todo mundo, e para ele era como se eu não existia. E aí então a minha companheira de gestão deu só uma piscadinha para mim, eu entendi que era ele. E não podia pegar na bolsa, e a única coisa que ele me pediu foi o álcool. Então, assim, ele só processa uma informação de cada vez. Uhum. Isso Então, mesmo. assim, mas o olhar dele brilhava de estar voltando para a escola. Então, eu vivi essa experiência bonita hoje, que é o eu, o outro e o nós, né? Uhum. E aí, a educadora AEE, que é aquela educadora de apoio, né, para os Uhum. casos de educação especial, ela tem mais jeito do que eu. E aí foi muito bom para mim saber que eu tenho que aprender mais. Ah, Sabe, com Mari? certeza. Quando a gente tem essa humildade, a gente consegue entender a importância dos campos de experiência. Com certeza. Sempre. A gente é um ser em formação, né? Quando eu fiz o convite lá no meu grupo VIP, no WhatsApp, inclusive quem quiser entrar no grupo VIP, tá bom? O link tá na minha bio, tá? Prof. Marisa Valério. Nós temos 90 pessoas nesse grupo já participando. E quando eu fiz o convite, falei do seu currículo, né? Falei
dessa questão das lives e tudo, eu deixei bem clara essa questão que a gente é um ser informação o tempo todo, né? E a gente tem que ter essa humildade. A gente não é um ser pronto, a gente está em formação ainda. Alguns caminhando uns passos atrás, outros mais avançados, mas todo mundo caminhando. O caminho se faz caminhando. Tem um livro do Dunga, da Canção Nova, que se chama O Caminho se Faz Caminhando. Então, a gente não pode parar, né? Como você diz, Paulo, todos os campos estão interligados o tempo todo, né? Então, assim, como você explicaria esse campo que fala sobre o corpo, sobre o gesto, sobre o movimento? Como que é isso? Como que é essa realidade? Onde isso se encaixa? Isso. Sabe o que, que eu gostaria de chamar esse campo? De autocuidado, que está lá na competência geral da BNCC. Cuidar do corpo, cuidar do gesto, cuidar dos movimentos. Vejam bem, as crianças voltando, elas não podem tocar no outro. Elas Uhum. têm que ter 2 metros, no meu caso aqui, tá? Tem cidade que é 1 metro. Tem uma carteira que está marcada para saltar um aluno do outro. Não sei se funciona aí. Essa foi uma De tirar as tremenda. carteiras. Não foi? Tem que tirar as carteiras para deixar mais suave a sala, o espaço ser É. um espaço para o corpo, para os gestos e para os movimentos, né? É, eu queria dar um exemplo que eu vivi numa escola, a experiência da culinária. E é também uma experiência que a gente vive agora, viveu no isolamento, né? Muita gente ficou mais gordinho, né? No período da pandemia. Mas as crianças deram um show na culinária. E através de um projeto culinário, você pode ensinar a criança a cuidar do corpo, a cuidar do gesto e a cuidar dos movimentos, não é mesmo? Com certeza. Quando ele faz uma gelatina, quantas coisas dá para aprender ali na gelatina? O quente e o É frio. ciência o tempo todo, né? Química o tempo todo. É o sólido líquido, é o gelado, é o pó, é a cor. Né? Se você faz uma gelatina colorida, dá para ensinar cor, dá para ensinar temperatura, e depois dá para viver o momento do saber, sabor. Então, Ah, entender qual culinária pode ser uma culinária que pode só ajudar a cuidar do corpo. E depois, como comer assim, de maneira elegante. Então, aí é um gesto. uhum. E como depois ter que fazer um movimento para queimar a caloria, né? Fazer educação física, brincar de bambolê. Eu E fiquei fazer um muito percurso. pensando nas crianças que moram em apartamento, né? Para cuidar do corpo, gesto e movimento no período de isolamento. Agora, na escola, quando a escola tem um projeto horta, quando ela tem assim aquelas brincadeiras, né, de gincana, que tem que mobilizar o corpo, o gesto e o movimento, ajuda na coordenação motora fina, ajuda na noção de limite de ética e de respeito às regras. Então, o corpo faz parte desse contexto todo, o gesto, né? Um movimento. Mas tenta imaginar agora que elas não podem tocar. Aí eu vi um professor de música fazendo uma dinâmica, onde eles tinham que substituir o abraço por um outro gesto. Então, teve coraçãozinho durante a música. Você que canta, né? Eu vi que você estava cantando tão lindo aí antes da live. É, esse gesto, esse movimento, essa coisa que eles inventavam, né? Foi tão lindo. Então, é muito importante o corpo, o gesto e o movimento estar sintonizado com o eu, o outro e o nosso. Ah, com certeza. E a gente vê essa realidade aí do híbrido, né? Vê essa realidade da volta, o retorno. Muita gente tem dúvida ainda, né? Como fazer? Será que mudou o jeito de fazer? Na verdade, não mudou. O que a gente precisa é adaptar o jeito, o como, né? Como você falou, tem como fazer o coração, dar abraço em si mesmo, piscar, vamos fazer os códigos. É só combinar que tudo dá certo, né? E esse brilho no olhar, ele é assim, tanto da parte do professor
como da parte de quem volta, do aluno, né, daquele que vem para... A escola é um ambiente, assim, mágico para eles. Eu gosto muito de usar essa palavra. Inclusive, fiz uma musiquinha que fala sobre isso, da mágica, da criatividade que acontece quando a gente ouve uma história, quando a gente, né, convive. Então, tudo assim, tem que ser muito... tem que usar essas metodologias, essas práticas, essas palavras, né, para poder chamar a atenção e para fazer um movimento mesmo, como você falou. Como a gente faz na gelatina, tudo isso fica assim significativo. Mostrar a gelatina no vídeo, mostrar como faz, fazer um desenho, mostrar um videozinho. É alguém fazendo? É bom. Mas quando você vai para a cozinha, vamos lá na cozinha experimentar, vamos fazer a gelatina agora, para trabalhar a cor com os bebês, não tem algo melhor, né? Trabalhar a cor, a textura, né? Deixar colocar a mão mesmo, às vezes, né? Então, assim, é muito interessante. A escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. O que que você acrescentaria nesse campo de experiência? Aí, Marisa, eu vou mexer com o campo que você mais gosta. Para mim, escuta, fala, pensamento e imaginação tem muito a ver com leitura, com história e com música. Por quê? A criança escuta uma música, né? Ela constrói uma paródia, ela, ela mexe com o corpo, faz o gesto, faz o movimento. Ela pode cantar sozinha, pode cantar com outro. Por isso que eu te digo que o campo é interdisciplinar e transversal. Porque dá É, para fazer todos os campos de experiência aproveitando um ou outro. Então, veja, a leitura e o ambiente alfabetizador, não que a criança tenha que ler fora da hora. Também aí eu tenho que puxar a orelha de alguns pais e até professores que ficam querendo alfabetizar antes da hora. Tá? a Mas assim, preocupação não pode ser essa, né? É só apresentar o contexto, mas cada coisa no seu tempo. cria o ambiente alfabetizador. Rubem Alves falava que isso aqui nem pipoca, né? Alguns a pipoca vai estourar logo, ou seja, ele vai ler logo, ele vai conseguir Isso. escrever logo. Outros demoram um pouco mais, porque cada criança tem um ritmo. E tá E tudo aí, bem. como oferecer para eles ambientes alfabetizadores e até estratégias alfabetizadoras. E essas estratégias são contação de história, um livro digital ou impresso. Nesse momento, é mais seguro que o livro seja digital, mas nada impede que ele seja impresso com toda a higienização e protocolo. Mas, assim, Uhum. e aí, a criança, depois de ler um livro, depois de folhear um livro, ela vem à frente ou vai à câmera e indica para o seu coleguinha o livro que ela leu e por que, que ela gostou. Então, eu adorei quando a professora fez essa experiência. É por isso que eu estou aprendendo muito. Eu adoro a educação infantil por isso. Então, eles falavam coisas lindas e algumas inferências, coisas que eles inventaram, que não estava no livro, sabe? Assim, mas que eles quiseram A colocar. E aí imaginação eu fui aflorando. ficando na imaginação, né? Porque a criança, e quando ela começa a cantar, e quando ela começa a cantar o que ela aprendeu no livro, é lindo. É A lindo. criança pega um ritmo lá que ela já conhece e começa a querer explicar o livro cantando. Eu adorei Cantando. isso. Aqui em casa eu vivo muito essa experiência agora. Já vivi muito, né? Porque eu sou mãe de quatro. Então, cada um teve a sua fase. Agora eu estou na fase do Jonas. O Jonas, ele quer participar. Então, a gente está contando alguma coisa que aconteceu e tal. E ele para, mamãe, é assim, ó. O fulano, aí ele fala o nome dos coleguinhas, ele vai inventando a história que nunca aconteceu. Eu fico, meu filho, mas isso você sonhou? Não, aconteceu assim, a gente dançou, a gente pulou. Aí ele quer contar, ele quer participar. E a gente não pode cortar esse barato deles, né? Porque, Ah, não tá, fala. menino, tá mentindo? Porque a gente poderia falar, menino, para de mentir, para com isso. Não, a gente tem que dar asas à imaginação dele e ir ajudando a construir esse pensamento, né? A contar a história do jeitinho dele, a fazer o reconto. Nas rodas de conversa, a gente tem muito isso. Fulano, vem cá, conta a historinha. Já contei uma vez, agora é a sua vez. Como que você vai contar?
Eles tendem a imitar a professora, né, também, mas tendem também a criar do seu jeito, e é ótimo. Às vezes esquece um personagem, às vezes coloca outro no lugar, muda o nome, e tá tudo certo. Né? Porque nesse momento a gente entende que eles estão desenvolvendo a criatividade, tá numa fase assim de oralidade mesmo, tem que falar bastante, né? Tem que deixar falar, tem que escutar, mas tem que falar. Não é isso? Nos E, traços, você quer falar? e nessa gestão da sala de aula, o professor ele tem que ser um pouco. Aí eu vou trazer um exemplo aqui da Bíblia. Ele tem que ser um pouco João Batista. Que a criança cresça, que o professor desapareça um pouquinho. Deixa ele falar. É É, importante para ele. Agora, é ele importante tem que também necessidade, né? todo tenha um lugar de fala, que não seja só a Sofia, só a Vanessa, estou dando exemplos aqui, tá? Só o Pedro Uhum. Henrique, não. Que a roda consiga, da forma que a criança é e do jeito que ela se expressa, ouvir a todos. É isso mesmo. Porque é escutar, falar, né? E imaginar. Olha que show! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse campo que também é incrível, né? Traços, sons, cores e formas. Como colocar esse campo em prática? A pergunta é essa. E aí? Olha, Marisa, todo mundo gosta de desenhar e de pintar, né? Se você coloca um mundo de pintura na frente da criança, ela já criou um personagem da TV que ela gosta muito, ou algum amigo, ou algum familiar. Mas o que eu gosto mesmo, que eu vi já professores fazendo, é releitura de obras de arte, Uhum. sabe? Fazendo. Releitura da Tarsila do Amaral, uma releitura do Volpe, uma. Aqui eu estou falando de artistas brasileiros, mas tem outros, tem Van Gogh, tem tantos outros que a gente pode. E a criança, quando ela aprende a traçar, quando ela aprende também a ouvir uma música enquanto ela pinta, né? Porque a imaginação aí flui, e aí, cada um, o menino tem um momento DJ, a criança tem um momento que ela coloca a música para todo mundo pintar, né? É, quando você faz aquela experiência culinária, que a salada é cheia de cores, aí a cor, né? E aí você tem as formas, né? Vamos pintar uma natureza morta? Não, vamos pintar um animal. É importante que a imaginação dele defina qual quadro ele quer. Porque aí nós estamos trabalhando o projeto de vida, que é algo que é uma competência que está lá na base, mas que tem que começar desde pequeno, sem forçar a barra. Na faixa etária adequada, vamos fazer o que a criança dá conta. Mas fala a verdade, a gelatina não vai ajudar na química lá no ensino médio? Com certeza, com certeza. Começa aqui na educação infantil, por isso que eu vibro. Eu gosto também das cores. A minha inteligência é musical e pictórica, né? Assim, eu já fiz o teste, então as Ah, predominantes são as inteligências múltiplas. E aí eu acho que é muito importante que o educador, a educadora, o professor e a professora sejam formados também nas inteligências múltiplas, porque isso vai ajudar a trabalhar com os campos de experiência da base. uhum, eu quero fazer esse teste, não fiz ainda não. É Tem, muito legal, muito tem que legal. Eu descobrir isso sou daí, né, musical. pessoal? Pessoal, curte Se a live aí, dá uns coraçãozinhos aí para nós, corações. nós vamos deixar lá em dois canais, eu vou mandar para a Marisa e lá no canal que as escolas podem aprender. Se você puder dar o clique lá e se inscrever, vai ser maravilhoso. Ah, é verdade. O Paulo tem um canal no YouTube que se chama O que as escolas podem aprender. Outro dia eu coloquei aqui na minha TV para eu poder estudar um pouquinho, né? Muito, muito conteúdo assim excelente, muitas lives maravilhosas com pessoas incríveis, né? Dá para aprender muito por lá, muito conteúdo gratuito, né? Tudo gratuito lá no YouTube. Então, assim, Olha o tanto de coraçãozinho que está subindo, aí, tá Marisa. vendo? Tem que pedir, Paulo.
não pede, não ganha. A Bíblia já diz, Ah, é, né? quem pede, recebe. Então, olha só, Pois tem que é. curtir a live, né? Tem que curtir, porque aí o Instagram entrega para mais pessoas, não é isso? No Isso digital é aí. assim. O movimento é esse. É. Isso. Então, vamos lá. Então, Paulo, desculpa a loucura, que às vezes eu sou meio maluquinha. Ai, ai. Como professor de história, o que você percebe ser importante no campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que é mais um campo, né? isso, quero contar a experiência de uma horta. A criança vai ter que separar bem o espaço. Ela vai jogar a semente, vai ter que esperar, né? Porque a planta não nasce rápido, Do dia para a né? noite. Não é É, assim. Então, aquela calma. experiência do feijãozinho lá, né? Que todo mundo já fez, né? No algodão. é, Então, assim, mas a experiência da horta eu acho ela fundamental. Por quê? Ela trabalha o eu, ela trabalha o outro, ela trabalha o nós. A horta é de Uhum, quem? A horta é de todo mundo. A horta é comunitária. Ela é isso. minha, ela é sua, ela é do outro. A horta ajuda também no autocuidado, que é o quê? Esse alimento aqui é sem agrotóxico, ele te ajuda a cuidar do corpo. Você vai ter que fazer alguns gestos, que é ir Cuidado. lá, molhar a horta. Você vai ter que fazer alguns gestos e movimentos que são capinar e retirar as plantinhas que não são boas. E aí você pode dar uma formação de na nossa mente algumas ideias não são boas, alguns gestos não são bons, alguns comportamentos não, mas tem comportamentos maravilhosos. Você pode contar a história, né? Desde a parábola da semente de Jesus até uma outra história que tem num livro didático lá, num paradidático. É, Cria-se uma cestinha, um cantinho de leitura para o aluno contar e recontar. Depois ele pinta a horta, né? No que a gente já falou aqui eu Isso. estou tentando dar uma noção do quanto os campos de experiência podem ser transversais e horizontais, além de verticais. Então, veja, Uhum. a horta dá para você trabalhar espaço, dá para você trabalhar tempo, quantidade. Você planta uma semente. Outro dia a Marília estava me mostrando aqui em casa. Né? Eu tenho que dar ela como exemplo, porque além de amar, ela faz umas coisas meio malucas aqui em casa. Ela é meio cientista. É. Então, ela Vou plantou convidar a algodão, Marília para falar sobre a história, a contação de história. Fala para ela. Que tá vou entrar em certo, já vou contato. botar ela hoje. Aqui, uma semente de algodão deu 112 outras sementes só esse ano. Quantidade, né? Quantidade. E qualidade, porque ali dá para fazer uma roupinha de bebê. Ela está inventando aqui. Depois ela te mostra o tanto de algodão que ela. Gracinha. A relação dos alunos, né? Eles vão ter que votar, vai plantar cenoura, vai plantar alface, vai plantar couve, vai ser beterraba, e isso ajuda nas cores, traços, né? Pintar a horta depois, desenhar a horta, e sem contar que a transformação é maravilhosa quando cada um leva para casa uma alface, entrega a mamãe, ele se sente um protagonista. Então, eu acho que a horta é um exemplo claro desse espaço-tempo. Bom, eu gosto muito, né? Espaço, tempo, quantidade, relação, transformação. Porque começa tudo com uma semente, né? E isso vai ajudar na sala de aula, que é um espaço alfabetizador, onde a sementinha da letra A, da letra B. Então, aí você trabalha alface, beterraba, cenoura, né? E aí, Lista, expõe, porque assim, a gente não está ensinando diretamente, não está, alfabetizando diretamente, mas a educação infantil a gente faz muito as listas, né? E deixa fixo na parede, porque as crianças têm esse contato, elas vão aprendendo essa questão da escrita, de onde começa, para onde que vai, esse contato com as letras, fazendo essa relação com a horta, com cada legume, com cada, né, coisinha que foi plantada. E fora essa questão de colocar a mão na terra, de molhar, de sujar. Tem umas que vão ter uma resistência, né? Mas tem outras que vão se lambuzar da cabeça aos pés. E aí é a hora do papai entender que a criança não foi à toa para a escola sujar roupa e uniforme, não. Ele foi aprender, ele foi ter experiência.
certo? E é muito importante, porque às vezes os papais não entendem, as crianças, que eu já escutei até a história assim, você vai lavar seu uniforme, por que você sujou seu uniforme? Criança, Hum. aluno. Aí eu fico Aí pensando, vai, criança tem que sujar, gente. Criança de educação infantil, então, nem se fala. Porque é assim que elas aprendem, né? Então não tem eu como até não lembrei da professora Roberta, sabe, Marisa? Você lembra da voltar Roberta? isso. Aí depois Lembro. que molhou a horta, depois que calou, depois que molhou, agora não pode, porque tem esse negócio de Covid, protocolo. Uhum. Mas assim, depois que molhou a horta, os meninos levam um roupinho de banho. E aí você liga a mangueira e faz Ih, dá um aquele banho. escorrega na grama da escola, toma um É, banho, canta uma música, faz show demais. ginástica. E aí, todos os campos de experiência. E ele vai chegar em casa, se a escola for particular, vai ter marketing, né? Se a Vai. escola for Sim. pública, melhor ainda, porque é ela que mora no nosso coração em primeiro lugar, primeiro os pobres, ou primeiro todos, uma escola para todos. Então, assim, se ela for pública, os meninos vão fazer aquela experiência de conviver com a diversidade, um é japonesinho, o outro é negro, o outro é amarelo, o outro é cigano, cada um com a sua identidade. E como ontem foi dia da independência, para mim, o que gera a independência é a educação. Por isso, o nosso livro é verde e amarelo. Olha. Né? Olha isso, gente. Aqui tem uma intencionalidade pedagógica. A mão de cada cor representa a A diversidade, diversidade. né? É o que a BNCC pede de cada um de nós quando a gente senta para conversar. E Ah, show todo de mundo tem bola. discussão. Excelente, gente. Que live show, né? Fala sério. Adorei também. Muito conhecimento, muita coisa ainda para ser explorada, mas a gente dicas incríveis, né? Que dá para a gente fazer, independente da escola, pública, privada, dá para arrumar um cantinho, dá para plantar, dá para explorar, dá para fazer circuito, né? Montar, para trabalhar tudo isso daí. E a gente trabalha tudo ao mesmo tempo, né? Quando a gente está fazendo uma brincadeira, a gente trabalha essa questão de esperar a sua vez, de compartilhar, né? De ter paciência, questão de tem um lugar, tem que seguir essa ordem, né? Porque a brincadeira é coisa séria. Na educação infantil, a brincadeira é coisa muito séria, tá? Porque vai desenvolver habilidades que as crianças vão precisar lá na alfabetização. Então, não adianta querer antecipar as coisas, querer alfabetizar a criança, porque eu conheço escolas que com 4 anos as crianças estão, as professoras, né? Não julgo, né? Não estou falando julgando, mas professoras que já estão assim colocando a criança para escrever cursivo. Meu Deus, onde que está isso? Então a gente precisa estar muito atento, tem que estudar mesmo, tem que estudar um pouquinho mais. Buscar esse conhecimento. Ser fascinante significa isso, né? Ser fascinante é buscar entender o processo para aplicar e fazer. O objetivo central é o desenvolvimento da criança de forma integral, de forma plena. Não é isso, Paulo? E hoje, Marisa, eu tive um exemplo. Quando a criança vai competir com a outra, não é bom. Às É, vezes a prima já começou a ler, cada uma tem seu ritmo. Aí é. a mãe vai na escola reclamar porque a prima da outra escola, da outra sala, da mesma sala, já está lendo e a dela ainda não. Aí eu gosto sempre de voltar no exemplo da pipoca. Talvez aquela não estourou ainda, mas peruar ela não vai ser. Na hora certa. E aí eu acho que tem uma expressão, um termo, uma frase que está no livro sagrado dos cristãos, né, que é a Bíblia, no Antigo Testamento, que é: existe um tempo para cada coisa. Para a letra Isso. cursiva vai ter o seu tempo, deixa lá exposta. A criança absorve ao ver, mas na hora certa ela vai fazer o que é necessário. E uma coisa que eu não gosto muito, que eu fico assim preocupado com isso, são que as mães do WhatsApp muitas vezes, e desculpe se tiver alguma aqui, mas é muito comum na Grécia, no Brasil não tem muito. As mães do WhatsApp, elas
ficam comparando lá o que a professora fez, o que a professora não fez. E é muito bom perguntar para essa mãe qual é a profissão dela, porque não é adequado que alguém que não tenha a sua capacitação, a sua formação, cometa ingerência. O que é ingerência? É tentar entrar na profissão do outro e dar pílulas mágicas de resolução. Todo mundo sabe que uma sala de aula tem uma história, talvez a sala ao lado voa, e a sua turma desse ano está mais difícil, mas quando chega novembro ela estoura, aquela pipoca linda, que aí é só escolher se vai ser doce ou de sal, é o saber sabor. Eu acho o Rubem Alves muito sábio quando ele dá a Gosto lição da... muito do Rubem Alves. Ótimo, excelente. Acho que eu coloquei uma citação, não sei se foi dele no livro, mas foi do Rubem Alves. Sim. Foi, né? Até esqueci a cabeça aqui, tá? Mas é por isso que é importante o professor saber, né? Porque quando saber a intencionalidade daquilo que ele vai realizar. Por quê? Porque quando a família chega questionando, por que você está brincando de massinha? Que importância tem a massinha? Ah, não, mas vai para brincar disso, vai para isso, não. Aí você vai explicar por quê. Vai desenvolver a coordenação motora, ele precisa disso, ele precisa desenvolver os ossinhos das mãos, né? Desenvolver essas habilidades para ele poder ter uma pega boa no lápis, né? Então, assim, se você sabe o porquê da atividade, não, por que está realizando essa atividade, com certeza vai fazer a diferença. Você vai fazer com que o pai, o seu pai, a sua mãe aí entenda e te ajude, né? Porque a gente precisa contar com essa ajuda da família, porque sozinha a escola não consegue. Precisa dessa participação mesmo intensa da família. Paulo, para terminar, você quer mostrar aí para nós os seus livros, por gentileza, está com eles por aí, apresentar para o pessoal. Olha, Marisa, eu quero apresentar esse, que é da família e escola. O que as Hum, podem aprender, sabe? Esse livro, ele conta a história de diversos tipos de família, e é importante que o professor saiba, para voltar naquele primeiro assunto lá vamos dizer assim, do campo de experiência, eu, o outro e nós. Aqui tem família com pai e mãe, tem mãe solteira, tem família homoafetiva. Então, em cada tipo de família, tem um desenho. E é importante respeitar todos. Concordar é uhum. uma coisa, respeitar é outra. Então, assim, estou bem encantado com ele. Estou bem encantado com esse livro. Um outro livro que está ajudando muita gente é esse novo meu. É um livro que fala sobre empreendedorismo para o ensino médio, mas serve para qualquer pessoa. Uhum. O nome dele é um pouco diferente, né? Mas ele está fazendo muito, muito sucesso, talvez por o nome ser diferente. É Uhum. Putz, ali, empreendi e venci. É o quê? Muitas vezes a pessoa não fale na vida só no campo financeiro, não. Quando Com ela não consegue certeza. o corpo, autocuidado, autoconhecimento, quando a pessoa não consegue cuidar das relações que ela tem com o outro. Então, nesse livro aqui, eu estava muito inspirado. Ele nasceu com 12 dias. Foi Foi? assim, nossa, Uh, veio do céu, do santo daqui esse. para ali. Mas eu quero fechar mesmo com esse novo, tá? Esse é um Ah, lançamento, ele chama Escolas Antifrágeis. Esse eu vou livro eu estou comprar muito todos, apaixonado tá? por ele. Vou comprar todos. Pois é, e o pacote fica mais barato. Aí veja, Pois veja é. só, antifragilidade é um jeito de se comportar no mundo. É o contrário de frágil. Mas não significa que você não pode demonstrar que você tem fraquezas, não. Antifragilidade é como, diante do caos, você ainda ficar firme. Mas aqui eu coloquei desde a recepção da escola até a diretoria, como que ela deve se comportar. Por isso essa seta aí para cima. Então, se eu Uhum. pudesse, vamos dizer, indicar, eu indicaria os três. Ótimo. Aí, pessoal. Tá aí, hein?
Como que faz para comprar, Paulo? Explica aí pro Aí pessoal, é né? comigo. Se alguém tiver interessado no meu WhatsApp, né, que é 31 98418 4852. Mas você tem Isso, aí, você pode passar também para o seu grupo. faz sim. E tem um direct também, né? Pode mandar mensagem por lá. E aí Pode. entra em contato Paula direto com o H. Paulo. Souza Alves, E não é arroba. caro, o valor é super acessível também, tá, É, gente? Então, a ideia é um é essa. investimento, né, Paulo? É um investimento que É. a pessoa faz. Em todos os sentidos, professor, papai, mamãe, isso mesmo. E temos esse aqui também, né, pessoal? Que é lindo o nosso Ah, livro, Educação Infantil. Não podia deixar de falar. esse já está em faculdades, esse já está em tanto lugar. Para a educação infantil, eu acho que é a melhor obra que eu já vi até hoje. Aí, tá vendo? Pesquisa, quem tá fazendo TCC pode usar, tem muita É, coisa boa. sabe o que o pessoal está gostando? É porque tem Ah, atividade prática no final do capítulo. Tipo assim, uma coisa que dá para você colocar em prática. Eu tentei fazer isso na live, né? Talvez falar menos de teoria do campo de experiência, porque isso você consegue em qualquer lugar, mas vivência mesmo. Eu acho que a horta é linda, a pintura é linda, a capacidade de fazer exercício, de brincar, de tomar um banho de mangueira, tudo com intencionalidade pedagógica, vale a pena. vale a pena, com certeza. Eu tenho 5, tá chegando mais alguns aí, pode entrar em falar direto comigo, tá bom? É para a Goiânia aqui, é R$ 40 o valor, tá bom? É, Para também pegar na minha aqui, viu? mão, né, pessoal? E aí, para fora tem um precinho, o frete, né, incluso. É. Mas é isso, então. Olha só, os avisos finais, queria agradecer o Paulo, né, Paulo, pela É disponibilidade. uma honra, Marisa, estar com você. Desejo que esse trabalho cresça, floresça e avante, né? Você já sabe o que significa. Yes. Yes. Então, assim, eu agradeço de coração por você ter aceitado. Foi o primeiro que vai estar. Eu falei lá no grupo que a gente já começa com chave de ouro, não só termina, não, a gente começa com chave de ouro. E daí a gente vai abrindo as porteiras, os portões, os corações, né? Então, Gratidão. agradeço Foram muito a amigos. sua parceria, convite que você fez a mim para eu participar desse livro, tá bom? Assim, então, só gratidão, tá? Que Deus abençoe você, E sua aí, Marisa, quem família, seu desejar esposo. escrever também, estão nascendo novos, né? Mulheres educadoras que vêm com o troféu. Aí a gente pede que a mulher tenha mais de 5 anos na sala, né? Porque senão Uhum. também eu não tenho uma experiência. Mulheres Isso mesmo. educadoras. Eu queria muito que algumas conhecidas nossas participassem, porque ia ser uma oportunidade linda, mas elas estão sumidas. Tá, né? Só dá uma cutucadinha que volta, viu? É assim. Fala com a Pessoal, Vera, toca a então, Neidinha. pois é. É, Quem quiser entrar no grupo, tá bom? Pode ir lá na minha bio, Prof. Marisa Valério. Entra lá no nosso grupo VIP lá, que tem muito conteúdo. A gente vai estar. Hã? Vai entrar, Eu Paulo? quero, hein? Aí, ó, tá vendo? O Paulo vai estar lá também. E estou abrindo as vagas também para mentoria individual, tá bom? Comigo, o Paulo também faz mentoria, né, Paulo? Sim. A sua mentoria é voltada para gestor? Como que é? É para gestor e professor. Em Minas, Ela chama Voo 2022. Voo 2022, tá vendo? Então a gente já pode ir buscando essas mentorias, essas parcerias, né, para trabalhar de pertinho mesmo, para ter esse apoio. É muito importante a gente ter um mentor. Você que está formando agora, que é estudante, né, ainda de pedagogia, tá bom? Se você quiser essa ajuda, pode entrar em contato comigo, tá bom? Que a gente faz essa mentoria sim. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada. Amanhã a gente tem, amanhã provavelmente, sexta-feira, já está confirmado com uma das autoras também, tá bom? Vou fazer o post, vou divulgar para vocês. Semana que vem tem mais uma autora também falando de outro capítulo comigo aqui. Então, vai ser, ó, show de bola essa nossa jornada de lives. Muito obrigada a todos que participaram, que ficaram até o final. Um abraço para vocês, Deus abençoe vocês, a família de vocês, que a gente cresça cada vez mais, né?
E eu queria terminar com uma frase do Augusto Cury, que diz assim: um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem a serenidade para se esvaziar e a sensibilidade para aprender. Olha isso? Fechou. Fechou com chave de ouro agora. Tá bom, pessoal? Um abraço, Paulo. Fica com Deus. Muito obrigada. Marisa, tudo de bom. Gratidão e alegria, viu? Valeu. Amém. Tchau. Tchau, Avante. tchau. Avante. Vou salvar aqui e vou te mandar, tá? Tá bom. Tá, joia. Obrigado pelo convite.